eu vendo muitos vídeos, muitas pessoas pregando, existe muita gente na internet que hoje eu estou tendo uma visão diferenciada, mais aberta, no sentido de entender por que essas pessoas, que para muitos são bitolados, são loucos, são fanáticos, são de teorias de conspiração, aproveitadores, etc., seja lá o que você intitula de cada um deles, que você pode pegar o que é bom de muitos deles. Por quê? Porque o Criador, nesses últimos tempos, ele diz que ele está levantando pessoas e muitas delas têm ensinado coisas que são verdades que nós não conhecíamos. Só que ele tem dentro dele uma crença, uma história de vida. E ele não consegue separar essas coisas, e ele, quando ele ensina os seus ensinos, ele vai usar o que ele crê. Então é aí que tem os problemas. Então, uma dessas pessoas que eu quero agradecer, apesar que eu não concordo com muitas coisas que ele acredita, que ele defende, mas eu nunca tinha visto pelo lado de escritural, gramatical, como um professor. As pessoas, uns falam bem, outros falam mal, e eu quero agradecer aqui em rede nacional, você pode falar assim, né? Não sei nem se ele me conhece, ou se ele já ouviu falar, nunca falou mal do nosso projeto, enfim, pelo que a gente sabe. E eu quero agradecer ao professor Fábio Sabino. Eu quero agradecer. Eu falo, poxa, Youssef, mas ele defende uma outra linha de pensamento, tem coisas que ele bate até pesado, né, contra Shaul, que ele entende que Shaul foi contra a Torá, contra a lei, que era uma hipócrita, ele pega até pesado e tal. E aí, se você não vai pesquisar e ver da boca dele os vídeos e a palavra, você pode ir na ideia dos outros errada e começar a falar mal, ou dele, ou de mim, ou de qualquer outra pessoa. Mas eu hoje estava vendo aqui um vídeo dele, como professor, ensinando, um ótimo professor até em si, gramatical, né? Quando ele ensina só a gramática, para mim é uma pessoa que pode ajudar muito, né? Uma pessoa muito inteligente, tem um conhecimento, estudou para isso, é a realidade, as pessoas não conhecem a tradução dos versos e ficam espiritualizando, porque é ensinado nos dogmas da igreja aquilo e ele crê. Só que você pega um versículo e ele é totalmente um mundo, um leque, um labirinto de traduções que você tem que se adequar. E aí junta com as milhares de códices de tradução e etc., você tem um universo de tradução que você tem que entender o que é que aquele tradutor, aquela pessoa específica, estava querendo dizer naquele verso, naquele texto, ou naquele livro das Escrituras. E eu quero agradecer ao professor Fábio Sabino por ele ter ensinado algo que é verdade. Eu, como israelita, né, eu quero agradecer ao professor Fábio Sabino. Eu sou muito grato, me edificou quase todo o vídeo dele, que é um vídeo que ele vai explicar sobre a lei, se foi abolida ou não, porque os cristãos estavam mandando para ele carta, dizendo, não, mas está escrito em Mateus 5,17 que ele cumpriu, aboliu, terminou com a lei, e ele, como um professor neutro, né, que ele mostrou a peshita aramaica idioma siríaco, depois ele pegou o grego e explicou palavra por palavra, depois ele pegou palavras do livro de Atos, dos apóstolos, e ele disse sim que os apóstolos tinham um cumprimento, que essa Torá, essa lei, que não foi abolida no madeiro, na cruz, né, como ele fala, e certos preceitos, que ele chama de certas regras ou costumes, e aí que a gente vai também depois falar, porque Torá são um compêndio de estatutos, juízos e mandamentos, que faz parte do livro, né, desse compêndio chamado Ensinamento do Criador, que são esses 3 títulos, e ele explica certinho como um israelita que ensina, que não é também compreendido hoje. Quando a gente ensina isso, as pessoas falam, vocês são judeus, israelitas aí, ficam defendendo a lei e tal, mas ele não se titula judeu, ele é um professor, né, um bom professor, quando ele ensina gramática, né, quando ele tem as opiniões dele sobre o que ele
acha, o que ele não acha, dentro do que ele traduz, que nem tudo também que ele está ensinando, ainda tem um conhecimento faltando. Então, aos pouquinhos, eu acredito que, se for uma pessoa honesta, né, que é um professor mesmo de gramática escriturística, eu acredito que vai ajudar bastante coisa, né? Ele não acredita como a gente, ele tem posições até radicais sobre muitas coisas, fala também muitas besteiras, muitas vezes, né? Para mim é uma besteira, mas para ele não é, eu respeito, né? Porque a gente também é ser humano, como eu falo besteira, a gente muitas vezes volta atrás. Eu quero passar aqui algo para vocês, mostrando que esse vídeo dele, eu quero mostrar esse vídeo dele aqui. Deixa eu achar para ver se eu consigo. Aqui. Então, vocês estão vendo ele, eu vou aumentar a tela aqui, professor Fábio Sabino, né? E aqui ele vai mostrar, num vídeo, acho que é de 3 anos atrás, ou de 4, né? Que ele vai pegar a Peshitta siríaca, que é essa aqui, ó, que ele vai explicar. Depois ele vai explicar no grego. E embaixo ele vai explicar sobre os apóstolos. Só uma coisa que a gente discorda é que ele entende que Paulo foi tipo um hipócrita, que ele mandava guardar a lei e, para com medo dos judeus, ele cumpria a lei. Tipo assim, fazia uma média, as palavras que ele diz. Mas nós temos ensinamento sobre isso, que ele não fez média, que foram palavras que colocaram, foram situações que induziram ele, as pessoas falam, de situações que ele teve que ser um hipócrita. Isso não é verdade. O que eu quero dizer é que as pessoas falam isso que ele era, mas se você buscar mais a fundo sobre todo o contexto, você vai ver que não era assim, que ele não era dúbio, entendeu? Agora, eu concordo com o professor Sabino que as pessoas colocam Paulo como se fosse o Deus da Bíblia. O que Paulo falou é acima do Messias, é acima das Escrituras, do próprio Criador. Porque o cristianismo foi ensinado assim por causa desse sentimento anti-Torá, anti-lei, que o cristianismo brotou há 2000 anos na mente das pessoas, e é difícil tirar isso da mente delas. E eu, pela primeira vez aqui, eu peço licença, né, pro professor Fábio Sabino, que eu estou postando esse vídeo para ele, aqui o vídeo dele, eu achei muito bom, e eu quero postar para as pessoas também, e você pode adquirir os trabalhos dele gramaticais, né? Eu até indico coisas de DVDs dele, alguma coisa que eu comecei a ver agora, porque ele fala a verdade. Então, quem fala a verdade, a gente não faz média. Eu não conheço ele, nunca falei com ele, nunca vi ele, só vi os vídeos dele, os debates e etc, etc. Enfim, eu não concordo com muitas coisas que ele acredita, mas é um direito dele. Mas na linha gramatical aqui, ó, para mim, esse professor é muito útil, é muito bom, né? O professor Fábio Sabino, muito bom. Então, eu agradeço e que você seja abençoado, continua sendo assim. Eu vou passar aqui a voz dele para vocês verem. O que ele ensina de fantástico. Nós ensinamos isso há mais de 10 anos, né? E ele ensina isso agora, e não tem teólogo que tem coragem de ensinar isso. Como ele não faz parte mais de um sistema cristão e etc., para ele, como não tem vínculo, ele fala mesmo que tem que falar. E assim tem que ser mesmo, a verdade tem que ser falada. Então, eu vou passar aqui. Preste bem atenção nas palavras dele. Bom, gente, é o seguinte. No vídeo que eu tratei acerca se Jesus aboliu a lei ou não, tanto eu fiz um vídeo acerca se Jesus instituiu uma nova religião também, então eu já fiz isso aí para minimizar essa situação toda, tá? As pessoas pegarem Mateus 5,17, vocês estão vendo aí no telão, e as pessoas falaram que esse cumprir aqui é cumprir dentro da sua totalidade. Porque Mateus 5,17 diz assim, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Olha só, aqui você vê o versículo que está em todas as Bíblias, que o pessoal entende esse versículo, né? Como se cumpriu, acabou, não precisa mais seguir lei, profeta, não precisa seguir mais nada. É isso que você aprende na igreja. Agora, esse professor gramatical vai mostrar aqui, dentro dos códices, dos manuscritos antigos, que a tradução, independente se você crê na lei ou não, ela não foi abolida. Então, você vai ter que rever o que você está aprendendo.
Olha só isso. Veja bem, então o que as pessoas dizem? Realmente, Jesus, dentro do seu ministério, Jesus não aboliu a lei. Porém, Jesus cumpriu a lei tudo lá na cruz. Ele consumou lá na cruz. Então, cumprimento, professor. As pessoas pegaram até no grego o vocábulo e me passaram. Mas vamos ver o que diz. Bom, o que eu fiz aqui? Eu peguei, para não ter dor de cabeça, né? Eu peguei a Peshitta, tá aqui. Isso aqui seria, alguns chamam do original do Novo Testamento, né? A Peshitta, o aramaico, né? O famoso aramaico, a Peshitta. Só que a Peshitta é isso aqui, tá? Olha só, você vê que ele é um professor conhecido, né? Estudou, né? Deve ter estudado em alguma faculdade importante, que sabe que a probabilidade do aramaico, a Peshitta, ter sido antes do grego é muito grande. Há controvérsias de muitos teólogos, mas nós acreditamos, como israelita, que as primeiras línguas que foram traduzidas, as escrituras, foi o hebraico, aramaico e depois grego. Para nós isso não tem dúvida nenhuma, e tem até documentos dos próprios pais da igreja falando isso, né? Antes do 1º século. E interessante que ele está mostrando aqui, ó, a Peshitta aramaica com escrita siríaca. Olha que fantástico. Escrita em siríaco, a escrita, né, a letra. A transliteração da direita para a esquerda também é o transliterei que diz assim, ó. Primeiro vocábulo, você tem o primeiro, segundo, terceiro. Primeiro vocábulo é lá, segundo sevar, aí eu tenho aqui etar, cheirar, depois namusa, depois eu tenho ao, aí eu tenho nevia, eu tenho lá novamente, eu tenho etar, cheira, depois eu tenho ela e tenho milá. Então o que nós temos? Vamos lá. Lá, o que significa lá? Não. Olha só, vamos ler, depois nós vamos eu traduzir de forma literal, depois nós vamos parafrasear, tá? Então, lá, sevar, etá. Então, lá, não, sevar, suponhais, etá, vim, cheirar, mandar embora ou arrumar. Namusa, lei, costume e regra. Olha, você vê aí que nós temos um vídeo na internet falando sobre namusa. Que namusa é uma lei, um costume, é uma regra. Então, na Torá, quando você vê no aramaico, no hebraico, você vê namusa, ela tem um sentido de Torá. Quando foi traduzido para nomos, lá no grego, o nomos pode ser qualquer tipo de lei. Ou a lei dos mandamentos, ou a lei de casamento, ou uma lei qualquer. Só que, olha o que ele diz aqui, que no aramaico, isso mostra a lei, que é Torá, um costume ou uma regra. Quer dizer, é a mesma coisa que estão falando, né? Nevia, profetas, lá não, etavim, cheira, mandar embora ou arrumar, elamás, milá, realizar. Então, no aramaico, o que está dizendo a Peshitta? O que está dizendo no aramaico? Olha lá, diz assim, ó, não suponhais que vim mandar embora ou arrumar. Então, como se a lei tivesse que ser arrumada, ou mandar embora porque existe algum problema. Exatamente. Isso é verdade. Gramaticalmente, o professor Sabino está falando a verdade. A palavra cheirar não é mandar, não significa que ele veio mandar embora, né? Arrumar, como é que fala? Ajustar. Não, ele não veio mandar embora, dar um fim, instituir algo novo. No hebraico, como no grego, as palavras têm um significado. E olha que ele está falando a verdade, isso é gramática. Não é ele que inventou isso, gente, é gramática. A gramática hebraica, semítica ou grega, ela não foge. Tem gente que tem a tendência de puxar para o lado dela. E ele não compreende, porque ele não estuda a fundo, como o professor Sabino está ensinando aqui. Presta atenção. Lembra que eu falei no vídeo? Se Jesus é Deus, a religião que ele instituiu foi o judaísmo. Bom, isso é aramaico. Namusa, o que é namusa? Eu posso falar de lei, posso falar de costume e posso falar de regra. Então, namusa, você pode falar lei, costume e regra no aramaico, tá? Ou nevia, que é profetas, que em hebraico é nevi, né? Aqui é nevia, profetas, lá não, etavim, cheirar, mandar embora ou arrumar, mas, milá, realizar. Então, aqui no aramaico não tem nada, Jesus veio cumprir lá e acabou tudo. Não, Jesus veio para realizar. Realizar o quê? Os fariseus não realizavam. A prática da lei. É isso que Jesus veio fazer. Não que Jesus chegou, porque em nenhum momento Jesus falava, pessoal, mas está acostumado com. Já expliquei.
Só que as pessoas querem colocar aquilo que elas querem, mas não é isso que está dizendo aqui o aramaico. Agora a fonte aqui, ó. Meus irmãos, isso é a mais pura verdade. O que o professor Sabino está falando, gramaticalmente, teria que ser ensinado no mundo inteiro, isso no meio cristão. Diz que o Machia, chama de Jesus, né? Chamamos de Yahushua, que Yahushua não veio dar fim, ou anular, ou cumprir como décimo fim. Ele veio dar continuidade para que depois as pessoas, depois dele, tivessem a continuidade de seguir a mesma Torá. Por quê? Porque lá no Taná diz que a Torá é perpétua. Que o pacto que foi dado para o povo de Israel, para as 12 tribos, ela é perpétua, meus irmãos. Ela não muda. Então, se mudou alguma coisa, e não é o Machia profetizado nas Escrituras. Então, olha, é fantástico o que esse professor está falando. Muito bom, professor Sabino, olha, muito bom mesmo, viu? Se você conhecer a Peshita, né, que eu acho que duvido que muitos a conhecem, tá aqui, ó, a língua original, tá? Ó, é verdade. Alguém conhece Peshita aramaica? Ninguém. Nosso projeto, o projeto de restauração das Escrituras, foi pego versos, não foi traduzido de tudo da Peshita, mas versos que estavam com contexto adulterado, até no grego, até no manuscrito Mar Morto, na Massorá, até na Septuaginta. Ele fez esse projeto, nosso instrutor, Kunitchovski, que ele pegou esses versos que estavam adulterados e ele remoldou uma escritura, mostrando o que ele compreendeu na época, há mais de 10 anos atrás, desses versos que estavam adulterados. É o que ele está falando aqui, ó. Isso os Netzarim, que ele também vai falar aqui, dos nazarenos, talvez de forma pejorativa, mas nós somos os nazarenos, daquele grupo do primeiro século, que nós preservamos os ensinos do Messias e Yahushua, nós ensinamos isso. E ele está falando exatamente isso, ó, que o Peshita aramaica realmente é um dos manuscritos originais. E é verdade, sim. Talvez, não sei se ele acredita nisso ou não, mas nós acreditamos que isso seja os originais. Primeiro o semítico, depois para o grego. Não tem problema nenhum. Vamos para o grego agora. Vamos para o grego. Se a Peshita não seria, vamos para o grego. E agora ele vai pegar o grego. Então vamos ver se o grego, que é a língua original, está falando que tem que negar a Torá. Olha o que ele vai explicar no grego gramaticalmente. Fantástico. No grego nós temos, as pessoas acham interessante, as pessoas gostam de desafiar, mas eu não vou perder mais o meu tempo. Quer discutir comigo? Então aprenda o hebraico, o aramaico e o grego, aí a gente discute um hangout, fica mais fácil, né? Eu não vou perder meu tempo aí com a versão em português. Se conhecer o original, fica mais fácil para nós discutirmos. Olha só, isso é uma verdade. Você tem a sua fé, mas a sua fé foi baseada em traduções do hebraico, do aramaico e do grego. Alguém traduziu, existem concordâncias gramaticais, existe uma língua por trás disso. Existe uma forma de se falar, de se traduzir, de se conjugar um verbo, de se colocar uma frase, de dar um sentido de uma frase que não tem palavras, tem que colocar palavras, que é a asserção de palavras e etc. E as pessoas que estão na igreja, eles não sabem disso. Eles pegam uma Bíblia e dizem, olha, foi exatamente desse jeitinho que está falando as Escrituras. E não é. Você tem que ter uma gramática hebraica, ou aramaica, ou grega, para você interpretar as Escrituras, para você ter hoje em mãos esses versículos que você lê aí. Fantástico. Continua, professor Sabino, por favor. Diz assim o grego, ó. Menomicete hoti elton katalisai. Depois nós temos ton nomon retus profetas uk elton katalisai. Depois nós temos alá plerosai, né? Então nós temos me é não, nomicete penseis roti que elton vim katalisai, validar uma instituição, ler o sacrifício, acabar com, anular e abolir. É o significado desses vocábulos, tá? Então ele pode falar anular, abolir, não vim para anular, não vim para abolir, não vim. Olha, irmãos, não veio para anular, para acabar, para abolir, ou para sacrificar, no caso aqui, ó, dar fim, ó. Então a Torá é perpétua. Opa, muito bom isso aí. Continua, professor. Eu não vim para invalidar uma instituição, eu não vim para invalidar uma lei, eu não vim para invalidar um sacrifício, eu não vim para acabar. Esse é o sentido do vocábulo grego catalisa, tá? Então, a nomon é lei, e o tus, os profetas. Profetas, uk, não, elton, vim, catalisa, mesmo se vocês viram ali em cima, alamas e plerosai, cumprir, ok? Cumprir, beleza.
Agora vem a pergunta, senhores. Se a pessoa não conhecer um pouquinho da gramática, apenas pegar o Strong, né? Como, mas o Strong está na internet, Strong. Se você não conhecer o que é, né, você tem a tradução do vocábulo. É isso que a internet dá para você. Aí ela pode até trazer a classificação gramatical daquele vocábulo. Agora, se a pessoa não conhece a gramática, vai ficar difícil. Bom, vamos lá. Olha só, isso é uma verdade. Hoje nós temos a concordância Strong's, que a gente utiliza, pessoas que estão começando, utilizam essa concordância. Mas ela não é tão profunda da forma que você vai aprender com uma concordância grega, conjugando verbos e etc. Aí tem que ser um estudo aprimorado. E eu vi aqui pelo estudo que ele fez, que ele tem esse conhecimento do grego, né? Então, mas eu quero mostrar para você também, aqui, ó, deixa eu diminuir aqui. Deixa eu diminuir. Eu vou mostrar para você que na concordância do grego, quando ele fala assim de Mateus 5,17, que ela não explica muita coisa, é verdade, ó. Quando você pega aqui, por exemplo, a concordância que ele está falando aqui é de Mateus 5,17 no inglês. Ó. Mi nomisete ti eton catalissai ton nomon, que vem de lei, né? Ó, nomos, nomon, ou nomos, né? Etos, profetas, ou eton catalassai alá plerosai. Essa palavra aqui que ele fala, plerosai, que é de cumprir, se a pessoa for clicar aqui nela, eu não sei se o professor viu isso, mas também dá um sentido de completar e não de cumprir. Olha só, que está explicando aqui, ele dá algumas coisas, ó, completar, não fala de cumprir, só aqui, ó, na definição curta, você vê preencher, aí você vê aqui, ó, cumprir. Então, o cara que traduziu, ele jogou cumprir, mas ela tem esse outro significado, de completar, de preencher, né? Preencher de completar. Então, o que ele está falando aqui é uma pura verdade. Você vai ter que aprender a conjugar os verbos e as palavras em grego. Então, melhor do que eu, vamos ver, continuar o professor aqui falando sobre isso, né? Deixa eu achar ele aqui de novo. Só um momentinho. Aqui, vamos lá, professor, continua aí que tá fantástico. Muito bom. O vocábulo plerosai, que é esse aqui, ó, que tá cumprir, é essa forma que tá no texto grego, tá? Plerosai, o que é plerosai? Vamos lá. É o verbo infinitivo aoristo ativo de plerol. Aí vem a pergunta, será que o camarada sabe o que é infinitivo? Será que o camarada sabe o que é aoristo ativo? Não, ele não sabe. Irmãos, nem nós que estamos em restauração, que eu não conheço grego, né? Eu estou estudando hebraico e um pouco de aramaico, tenho noção básica do grego, assim, para mim estar traduzindo, mas não como esse professor. Mas se você for perguntar para qualquer pessoa de qualquer igreja, minha Bíblia foi traduzida do grego original. Você sabe o que é isso que ele está ensinando? O que é infinitivo, o que é formas do infinitivo, o que é infinitivo aroísto ativo? Ninguém vai saber. Só que as escrituras foram traduzidas por essa situação verbal, essa conjugação, como é que eu posso explicar? Essa forma de se interpretar o texto na gramática da língua. Então, você vai ter que saber presente, passado, futuro, pretérito, imperfeito, etc. Então, o que está escrito ali vai depender de quem traduziu. Então, quem traduziu tinha que estar sabendo o idioma. Então, o professor Fábio Sabino está falando aqui que as pessoas colocam lá alguma palavra que não é no sentido original e as pessoas acreditam que aquilo foi traduzido certo. E não foi. E ele vai mostrar para você que esse pensamento cristão de que a lei foi abolida, que não precisa mais, nem no grego, nem no aramaico, nem no hebraico se ensina isso, e muito menos o Criador do Universo diz que um dia a sua lei ia acabar. E é isso que o professor está ensinando. Pode continuar, professor. Gramaticalmente, se não souber, meu amigo, fica complicado, né? Bom, verdade. Vamos lá, então vou explicar para você. O que é infinitivo? Vamos lá. Para vocês entenderem um pouquinho. Mas agora é uma linguagem muito complexa. Não, mas tem que ser assim. Porque você usa uma linguagem acessível, as pessoas, mas o senhor está errado, só que ninguém prova. Então, eu vou fundamentar aqui o meu raciocínio de vídeo anterior, para vocês entenderem o raciocínio que Jesus ele não veio cumprir nenhuma lei para que não exista mais nenhum cumprimento dela. É isso que eu vou provar aqui agora. Uau! E eu acredito. Professor Fábio Sabino, eu assino embaixo e indico esse DVD. E quero comprar, e se possível, aí você entrar em contato comigo aí, quero ser um divulgador do seu trabalho.
desse trabalho que você faz gramatical. Não estou falando da que você acredita, o que você pensa e etc. Estou falando desse sentido gramatical. Olha, fantástico, muito bom. E eu gostei também do seu debate lá com o Rubens, que o Rubens também começou muito bem há muitos anos atrás, falando de coisas que foi adulterada, de festas pagãs e tudo mais, mas ele não tem esse conhecimento das escrituras. Então, quando alguém vai debater com alguém sem esse conhecimento de tradução, sem esse conhecimento da língua, de como foi traduzido, e você espiritualiza sem saber como é que foi traduzido, é impossível o debate. Aí eu concordo com o Flávio Sabino. Com o Fábio Sabino, né, professor Fábio, eu concordo. Como é que você vai debater com uma pessoa que ele não sabe como é que foi traduzido? Aí ela vai perder tempo mesmo, né? Então, eu tiro o meu kipá, né, o professor aqui. Continua, professor, que está muito bom. O cumprimento não é fazer que as pessoas que viriam após ele não fizessem mais nada acerca da lei judaica. Quem fez isso foi Paulo, e eu vou entrar aqui hoje também. O infinito. Tá, aí ele entra numa coisa que nós não concordamos, que ele dá a entender pelas contradições do Evangelho de Paulo, que ele era a favor e era contra a lei. Aquilo também é um problema de tradução, que no próximo vídeo eu vou mostrar todas as passagens que ele refuta que Paulo não mandava guardar, depois ele mandava guardar, que aquilo foi uma má tradução e um entendimento errado dos pais da igreja, ok? Shaul Rachalia, ele nunca fez isso. Então, nessa parte eu discordo do professor Fábio, né? Mas eu concordo com 99% desse vídeo aí. A gente vê um substantivo verbal frequentemente usado para completar ideias importantes. Vamos lá, formas do infinitivo. Existem algumas formas do infinitivo, tá? Se você não sabe, vai saber agora. Quais são? Primeiro, o presente infinitivo é a forma da raiz do tempo presente. Olha a linguagem complexa para você ver como as pessoas têm que estudar um pouquinho mais. Com certeza. Existe o infinitivo auristo, que é o que nós vamos dar ativo e médio, tá? Que é formado da raiz do tempo auristo ativo. Então, existe infinitivo que é formado pela raiz do tempo presente. Existe infinitivo que é formado pela auristo, pela raiz do auristo. Existe o infinitivo auristo passivo, que é formado da raiz do tempo auristo passivo. Existe também o infinitivo perfeito médio passivo, que é formado da raiz do perfeito médio ou passivo. E aí, irmão? E aí, você que acredita aí nas escrituras? Você acha que a pessoa que você, quando lê lá, vai traduzir do grego, você vai saber isso aí, irmão? Não é nada, você me desculpa. Quando a gente fala do hebraico também, que é dificílimo para as pessoas que não dominam, o grego também é dificílimo, mas foi traduzido as escrituras por esse sistema, que eu queria lembrar essa palavra, o sistema de tradução. Tudo isso aqui. Aí você fala, puxa, é complicado. Então, como é que eu vou saber que aquela pessoa que traduziu, ele traduziu na forma sem ser tendenciosa pelo que ele crê? E aí que vai entrar o problema, que a maioria das escrituras, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, foi tendenciosamente manipulado, tanto por maçoretas como pelos pais da igreja. As duas casas de Israel fizeram esse trabalho de cortar e de inserir. Por isso que nos últimos dias o próprio Messias vai estar levantando manuscritos, abrindo as portas disso que está escondido para confirmar a sua palavra. Porque independente de mim, do professor Fábio Sabino, do que você crê ou não, a palavra dele é para sempre. Você crendo nele ou não, dependendo quem você acredita quem é o Messias ou não, se você crê na lei ou não, você está aqui nessa terra. Existe um Criador, existe um soberano, ele instituiu seus preceitos, suas leis, seus ensinamentos. Nós somos um bando de barro que um dia vai entrar lá no caixão, entendeu? E não vamos ser lembrados mais nada, mas o Criador, ele tem os seus princípios e vai deixar a sua palavra que é para sempre, né? Diz que a palavra de Yahweh se renova a cada dia. Muito bom, professor, continua aí. Estou entendendo tudo que você está falando, apesar que é dificílimo, mas fantástico. Complicado isso, não é? Só que as pessoas sabem disso, essas que querem me refutar. Então eu aprendo um pouco de gramática para depois vocês tentarem me refutar, tá? Mateus 5,17, onde estou analisando, tá bom? Okay. Para não ter dor de cabeça nenhuma. Então, vocês pegam as gramáticas em grego, eu vou até mostrar, deixa eu ver algumas, depois eu pego aqui as minhas gramáticas, tá? Depois eu mostro algumas em inglês que eu tenho. Agora vamos para o aspecto aspecto do auristo. Olha isso. Não, ainda não, desculpa. Agora, aspecto do infinitivo. Agora, qual é o infinitivo correto para ser usado no texto? Vamos lá. O infinitivo formado da raiz do presente, agora o que indica esse cumprir? É isso que eu vou explicar aqui agora. Aí ele veio para cumprir. Vamos entender o que é esse cumprir dentro do grego agora?
Tanto é, você viu lá em aramaico, não é o sentido que as pessoas estão dizendo. Verdade. Já no grego, o infinitivo formado da raiz do presente indica uma ação contínua. O que deveria ser cumprido? O camarada cumpriu algo, só que aquele cumprimento, ele continua. É uma ação contínua, tá? Esse cumprir seria uma ação contínua caso o verbo plerol, plerosai, estivesse, caso a raiz do presente indicasse uma ação contínua para indicar uma ação contínua, aí nós teríamos que ter o quê? A raiz formada do tempo presente. Então, nós teríamos que ter um presente infinitivo. Se eu tivesse um presente infinitivo, então eu teria uma ação contínua. Uau. Beleza. Se o infinitivo ele é formado da raiz do auristo, vamos voltar aqui, ó, esse ponto. O infinitivo auristo ativo, o que é aqui? Aqui é o vocábulo. Aqui. O verbo plerosai, ele é um verbo, grave isso aí, infinitivo auristo ativo de plerol, beleza? Isso aí. Então, esse verbo que está cumprindo no português, que vem do grego, né, que está plerosai, é um verbo infinitivo auristo ativo, beleza? Ok, beleza. Tá? Vamos ver se cumprir, que tipo de cumprir que é. Então, vamos lá. O infinitivo formado da raiz do auristo, que no caso, plerosai é formado da raiz do auristo, plerol. Sim, plerol. Indica uma ação indefinida. Por que isso? Porque essa segunda opção. Porque nessa segunda opção, eu estou tendo o quê? O infinitivo auristo ativo. Que ele é formado da raiz do tempo auristo. Então, esse ele é um infinitivo, um auristo. Se ele é um infinitivo auristo ativo, qual a conotação que eu tenho? É que ele indica uma ação indefinida. O que é algo indefinido para você? É algo que não foi definido. Concordo. Então, como as pessoas podem dizer que Jesus cumpriu, definiu, se o verbo utilizado está no indefinido? E aí? E agora? E agora? E agora? A cara dele. E agora, né, professor? E agora, pessoal da igreja? Se é algo indefinido, não é coisa que foi definida, que cumpriu e acabou. A própria palavra no grego ensina isso. E agora? Você gastou uma fortuna aí, irmãos, com curso de teologia, gastou uma fortuna, foi enganado muito tempo aí para receber um diplominha aí, para ter um anelzinho no dedo, e agora você nem entende sobre isso. Ó. Um professor de grego, ele não é do nosso grupo, eu não concordo com muitas coisas que ele ensina, não é meu amigo, nunca falei com ele pessoalmente, nunca vi ele pessoalmente, mas ele está ensinando algo que é verdade. E o que é verdade, ponto final. Ok? Continua aí, professor. Agora, eu te pergunto agora. Você que usou o verbo plerol, plerosai, então, porque significa tal. Não é o significado. Você tem que analisar gramaticalmente o vocábulo, depois você tem que ver a semântica inserida dentro do contexto e, se possível, a estilística também. Você já consegue traduzir assim, irmãos? Não. Porque você nunca aprendeu grego, nem português a gente fala direito. Essa é uma realidade. O hebraico, muito menos. Aramaico, que ninguém sabe o que é isso. Mas quando alguém estuda, o Criador usa as pessoas, o dom delas, para ensinar sobre isso. Igual eu falei, eu não concordo com muitas coisas que esse irmão ensina. Mas nessa parte gramatical, que não tem para onde correr, que ele não manipula nada aqui, está correto, perfeito. Fantástico. Esse professor é fantástico. Continua falando, professor Sabino. E agora? Quem falou para você que o verbo é uma ação, como está aqui, é uma ação contínua? E para finalizar, o infinitivo formado da raiz do perfeito indica uma ação completa com implicações contínuas. Aqui deveria ser o que todo mundo está dizendo. Uma ação completa. Ele completou aquilo lá. E existe o que? Ainda implicações contínuas, algumas coisas contínuas, como as festas, professor? Jesus cumpriu o decálogo, porém alguns costumes Jesus deixou, existe uma ação contínua. Opa, agora é interessante. Ele disse que algumas costumes, né? Na Torá, né, existem tradições, mas a Torá não é uma tradição, a Torá é um ensino. Então, ele usa aí as festas, que são as comemorações, os 10 mandamentos, que as 10 palavras que tem que ser seguida, entendeu? Agora, a parte do sacrifício do templo, que não tem mais templo, não tem mais o sacerdote e tudo mais, porque o Messias foi cumprido numa sombra em cima dele, isso não tem como você fazer sacrifício, mas tem coisas da Torá que você vai seguir. O que ele está ensinando é fantástico, porque as pessoas ensinam hoje que você não precisa mais nada, guarda o dia que você quer, come o que você quer, usa terços
um confrontando com o outro, por causa dessa falta de contexto, dessa falta de unidade nas traduções, porque as pessoas são tendenciosas, e ele está falando que é verdade. Depois do Messias, antes do Messias, e até o último dia das nossas vidas na Terra, os mandamentos são perpétuos, a Torá é perpétua, e o povo israelita, o povo que retorna às origens, guardando o costume não, mas os mandamentos do Criador, porque costumes são tradições. Tradições, eu fiz um vídeo aí que você pode seguir ou não, você não é obrigado a seguir tradição. Agora, tem tradição que virou mandamento, que é isso que é o que está falando lá no Novo Testamento, que fala sobre a nomos, que é a observância legalista dos mandamentos. Ali não está falando da Torá, está falando de você pegar o mandamento e inventar coisa em cima dele, que é isso que talvez as pessoas se embananam toda e não vão entender. Inclusive, tem uma passagem também que eu vi, né, que depois do outro vídeo do professor Sabino, que ele cita um final de um estudo, que ele fala assim, que ele termina assim, que o fim da lei é Cristo. Aí fala, Paulo foi um hipócrita porque ele ensinou que a lei foi que a lei acabou, se o próprio Messias diz que não acabou. Mas espera aí, se você for ver lá a palavra, o professor Flávio Sabino, com todo respeito, né, que o senhor é um professor, aquela palavra fim, telos, é de finalidade. Entendeu? Tá falando da finalidade da Torá, é o Messias. Não tá falando de fim que acabou. E aí você pode ir lá também, que o senhor pode me ensinar grego, você é professor, quem sou eu para te ensinar? Mas lá fala que a palavra telos é de finalidade, e não de fim de acabar. Então, Shaul nunca falou que o fim da lei é Cristo, ele disse que a finalidade da Torá é o Messias, ok? Só para dar um 1% aí para ajudar esse professor fantástico que está ensinando sobre essa gramática grega, que o próprio grego, que as pessoas detonam o grego, diz que não tem que seguir mais grego nenhum, que ele está adulterado, que é maligno e tal. Mentira, é que traduziram errado para o português. Por isso que nem tudo do grego é deturpado, viu? Você tem que prestar atenção e aprender, como eu estou aprendendo com o professor Sabino. Continua aí, professor. Depois que ele consumou lá na cruz. Então, para ser isso que vocês estão imaginando, o verbo teria que estar, o infinitivo formado da raiz do perfeito, só que lá não está da raiz do perfeito, lá está do aoristo. É verdade. Então, aprender um pouquinho de grego gramaticalmente faz bem também, tá? Bibliografia, tá tudo aqui, ó. Tá? Então, a bibliografia está tudo aqui. Bom, vamos ver. Beleza. Eu queria só passar isso daqui, ele vai também falar depois de outras coisas, né? Eu vou terminar aqui. Quero agradecer, né, por estar vendo sobre isso. Deixa eu voltar aqui, só um momentinho, né? Aqui. Beleza, vamos tirar aqui, vamos voltar aqui a tela. Pronto. Irmãos, verdade é verdade. Verdade é verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. O professor Fábio Sabino, ele deu uma aula aí explicando, não creio igual eu não acredito quase muita coisa que ele acredita, que eu sigo o caminho da Torá, creio no Messias, creio que ele é a manifestação de Yahvé em carne, creio que Shaul não é um antissemita, que não era um anti-Torá, que não era um hipócrita, não creio que nenhum discípulo ensinava errado, eram pecadores? Eram, mas eles não ensinavam contra a Torá. E existe uma passagem que diz que as pessoas distorciam as palavras e os ensinos de Shaul, de Paulo, para distorcer para sua própria condenação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for analisar um texto, seja na semântica, na gramática, etc., etc., se você não tem um conjunto de coisas para você poder ter uma meta final ali, para você interpretar o que é que estava querendo dizer aquilo. Nós temos vários materiais dos Estados Unidos, professores de hebraico, de aramaico, de grego, israelitas messiânicos, judeus messiânicos. Eu não sou judeu messiânico, eu sou israelita, sou um judeu, mas eu não faço parte de judaísmo nenhum, de religião nenhuma, de nada. Eu só creio também como o nosso povo ensinou.
que os verdadeiros adoradores adoram o Abba, o Pai, em Ruach e Emet, ou em espírito, em verdade. É isso que a gente ensina. Então, você pode ver que no grego e na Peshitta aramaica, você não tem uma opção de falar assim, eu não sigo a Torá mais, porque ela foi abolida. Ela nunca foi abolida. Muito obrigado, professor Fábio Sabino. Vou pedir autorização, postando o que você está falando, né? Muito obrigado pelo seu ensino. Isso é muito bom, uma pessoa ensinando dessa forma. Preciso de gente assim. E eu oro ao Criador também, para que ele ilumine mais o seu conhecimento e coloque o seu Rua, o seu espírito, o espírito criador sobre o seu coração, porque você pode ser muito usado ainda, ok? Então, que o Criador te abençoe e te guarde. E ó, irmãos da igreja, o próprio professor do grego aí, ó, explicou, viu? Que nem na Peshitta aramaica, nem no grego diz que a Torá foi abolida, ela é perpétua. Então, trate de aprender mais, ok? Que o Criador te abençoe e te guarde, no nome de Yahushua HaMashiach, e que as bênçãos de Yahuwah Tsevaot, no nome do Messias e Yahushua, esteja na vida de todos aqueles que estão nessa terra, buscando a verdade. Shalom, shalom, e Tzohorai Tovim. Boa tarde a todos.